está convidando essa pessoa a fazer algo que é muito fora do automático e muito fora do que essa pessoa entende que é o que deve ser feito, né? A gente está convidando ela a olhar para dentro, quando ela está acostumada a olhar mais para fora. Estamos convidando ela a olhar para sua experiência emocional, quando ela está normalmente aqui, né, no racional. E então eu penso um pouco nisso. A gente está convidando para um universo novo e isso requer cuidado da nossa parte. Às vezes, quando a gente vai trabalhar com evitadores, a gente pode ter um pouco a tendência a pressionar eles, né? A gente se tornar um pouco perseguidor da experiência emocional deles, quando na verdade é importante que primeiro a gente vá encontrar eles aonde eles estão, vá conhecer o mundo deles e como que eles criaram a estratégia de lidar com as emoções de uma forma a suprimir elas mais aqui dentro, né? E essa experiência de, por vezes, não saber como falar da própria experiência emocional com palavras, que palavras utilizar, né? E só então convidar eles a se expressar um pouco mais, né? Aí tentando traduzir para a gente o que eles estão sentindo. Quando eu comecei a ver as minhas gravações de quando eu trabalhava como evitador, eu via que o que eu fazia é que cada vez as minhas perguntas elas se tornavam mais sofisticadas. Eu perguntava mais e melhor, mas o tempo todo eu lançava mais uma pergunta e mais uma pergunta e mais uma pergunta, né? E a pessoa, o que acontecia? Ele ia se sentindo cada vez mais inadequado, porque as minhas perguntas eram cada vez melhores, mas ele não sabia mais sobre aquilo, porque é um mundo completamente novo, né? E aí que vem o desafio de aprender a respirar, a validar, a estar presente para aquela dificuldade, a usar outras estratégias. Isso que tu está dizendo, Carol, faz muito sentido para mim, porque é algo que eu também vivi na minha prática clínica, de me dar conta de que, por vezes, eu começava a fazer uma pergunta atrás da outra, e que isso não propiciava com que o cliente evitador conseguisse falar sobre a sua emoção, né? E fazia ele se sentir mais pressionado. Então, eu criei uma regra mental para mim, que eu chamo de nunca 3. Nunca fazer 3 perguntas consecutivas. Fazer uma pergunta, talvez uma segunda pergunta, e aí uma validação, um reflexo empático, como... E deixando um pouco mais lento também, e aos poucos ir aprofundando, né, esse dar palavras para a própria emoção do evitador. É uma linguagem que ele não conhece, é um mundo, esse mundo interno é um mundo que ele não conhece, que é completamente novo. E se a gente for pensar, o grande medo do evitador é de se sentir inadequado, né? E qual situação melhor para se sentir inadequado quando você está fazendo algo que você não conhece, que é completamente novo, né? O George Fowler sempre fala muito isso, né? Como é injusto, porque essas estratégias que eles usam de autorregulação, de supressão, né, na vida, na nossa cultura, no contexto, muitas vezes, de trabalho dessas pessoas, são estratégias super valorizadas e que os fazem se sentir muito bem sobre si próprios. E na relação e na terapia, essas mesmas estratégias trazem para eles resultados muito negativos e fazem eles terem essa sensação de incapacidade, né? E daí a importância do que a Rê falou, da gente poder entender e honrar tudo o que eles tiveram de positivo a partir dessas estratégias, usando essas estratégias, e inclusive dentro da relação também, né? Porque muitas vezes uma solução de problema é muito bem-vinda, né? Numa casa, né? Em várias situações. Então é importante a gente também poder entender e honrar e validar, né, os benefícios dessa estratégia, o que eles ganham usando essas estratégias. Há evitadores que, durante toda a sua história de vida, foram aprendendo a suprimir as suas emoções e hoje, na relação de casal, muitas vezes podem olhar para o parceiro ou para a parceira que persegue e fala de uma forma, né, mais clara das emoções, né, num tom maior e pensa, nossa, mas se eu falar, né, dessa forma, que é um tom maior e é uma forma
ainda desorganizada, se a gente pensar na etapa 1 da EFT. Nossa, se eu falar com ela, como ela fala comigo sobre as minhas emoções, vai ser a Terceira Guerra Mundial, vai ser um acidente nuclear, né? Então, preciso equilibrar as coisas, eu não posso falar no mesmo tom, porque senão a gente vai brigar muito mais forte, e isso pode ser catastrófico. E principalmente em aspecto cultural, né? Quando o evitador é homem, ou dependendo da cultura, o contato com a emoção é visto como uma fraqueza também. Então, existe a questão do estar em contato e que pode aumentar o volume, pode se tornar mais caótico, mas também existe a vergonha, ou como que eu me sinto, ou o que eu culturalmente aprendi em relação a estar conectando com essa parte minha. Né? E aí, quando eu te escuto, Carol, me vem à mente como é importante validá-los, né? Como é importante validar que muitas vezes eles vão falar pra gente na terapia, na sessão, principalmente se forem homens, né? Não, eu preciso ser o macho alfa, eu preciso ser o que resolve, eu preciso cuidar da minha família, cuidar para que todos estejam bem e felizes, né? E não falar de como eu me sinto, isso não está a serviço de nada, o macho alfa não faz isso. E não é entrar e tentar convencê-lo do contrário, né? Senão validar, e claro, e apontar o efeito que isso tem dentro da relação e para a parceira dele. Para esse desafio que é entre a gente validar, honrar, né, a defesa que está ali, mas ao mesmo tempo não se acomodar nela, ainda assim tentar ir um pouquinho mais longe. Eu acho importante a gente sempre ter em mente que o evitador, por mais que pareça que não, né, por mais que às vezes pareça que ele não liga, por mais que pareça que ele não se importe, que ele não tem desejo, né, anseios de apego, a gente sempre partir da premissa que tem, né, que ali, por mais profundamente escondido que esteja, existem esses desejos humanos de conexão, né, de sentir-se valorizado, apreciado, conectado, porque a gente pode se perder um pouco, né? Principalmente se for aquele evitador mais estoico, né? Mais flat, a gente pode, em algum momento, se dessintonizar dessa premissa, né? De que como ser humano ele tem essas necessidades, ou ela também.